Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, meus colegas de trabalho, a plenária como um todo. Essa palavra é boa, esclarecimento, né, Amor? É uma palavra que realmente é a tônica do nosso trabalho. Certamente todas as pessoas, como o Bruno recebeu a lista das questões de bloqueio, elas tiveram uma conversa individualmente com cada uma delas e foi apresentado todos os motivos pelos quais foi executado a questão dos bloqueios ou cancelamentos e também foi passada a questão do sistema que, pela alteração, acho que todos aqui já têm ciência disso, que está sendo trocado o sistema do Auxílio Brasil para a Bolsa Família. Isso aconteceu também na época do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Nesse período, a gestão federal ela precisa de tempo para organizar todo o sistema. Então, esse período aí vem no final de fevereiro e vai até dia 7 a 10 de abril. Esse sistema vai estar fechado e retorna ao normal. Tá? Então, isso já foi esclarecido, mas se ainda restar qualquer tipo de questão, a gente vai ao longo aqui. Eu vou tentar ser o mais breve e claro possível para a gente poder ser compreendido por todos, né? Porque a gente tenta ser compreendido, vereador Braz, mas às vezes a gente não consegue, a gente não tem esse dom todo da palavra. Bom, a primeira coisa é dizer de como é o Bolsa Família, o cadastro único hoje. Às vezes as pessoas se esquecem que há poucos anos atrás, as pessoas faziam fila lá na porta para serem atendidas. As pessoas saíam da zona rural, de Itapiru e daqui do Rubim, iam para lá, às vezes, madrugar ali, para garantir um local para conseguir ser atendida, porque sabia que talvez teria tanta gente ali que elas não conseguiriam ser atendidas. E elas sabiam ainda que o período de atendimento ali ia demorar tanto que talvez elas teriam que ser encaminhadas para um dia seguinte ou para uma semana seguinte. Então, é o primeiro panorama que eu quero trazer, é as alterações que a gente conseguiu fazer nesse período onde a gente está na gestão do cadastro único. A gente fez viagens a municípios vizinhos com a intenção de conhecer como é o cadastro único lá, como é o programa Bolsa Família, essa operação, o que eles têm lá de melhor do que nós. E a gente conseguiu coisas muito boas. A gente trouxe muitas informações excelentes que puderam qualificar o trabalho. Hoje, se você for lá a qualquer momento, o vereador Braz já fez isso, já foi lá, o vereador Gão, o Bruno foi lá no dia que a gente estava em serviço interno. Mas eles puderam ver que praticamente não há filas, praticamente não há uma lotação muito grande de pessoas ali aguardando atendimento. Porque o atendimento hoje ele é rápido, ele é dinâmico. As pessoas elas chegam e elas são atendidas nas suas necessidades. Então hoje elas não precisam mais, vem aqui, aí tem que voltar para buscar não sei o quê, aí vai lá, aí tem que ir lá na escola buscar alguma coisa, aí vem, agenda para daqui 30 dias, não. Hoje os atendimentos são muito rápidos. Isso graças ao cuidado que a gente tem tido da parte da assistência social, da prefeitura, que tem qualificado para nós ali a questão de internet, a questão dos computadores, a qualificação profissional, né, dos nossos trabalhadores ali. Então tudo isso, hoje é algo superado, a gente consegue executar um bom trabalho. E aí tem algumas melhoras que a gente percebe, né, na nossa questão de arquivamento, nossa questão de atendimento. Nosso atendimento hoje é muito mais rápido. A gente criou um ponto de atendimento volante lá em Itapiru. O vereador Ziga, ele já nos conhece lá. A gente está lá toda quinta-feira. Toda quinta-feira o Cadastro Único, em parceria com a equipe volante, está em Itapiru para fazer atendimento. Ou seja, a família não precisa, para ter uma informação melhor, para ter um atendimento, para tirar uma dúvida, para imprimir uma folha de resumo, para atualizar um cadastro, para incluir ou excluir alguém do seu cadastro, ela não precisa mais vir aqui. Ela não precisa gastar dinheiro exatamente para isso. Lá mesmo a gente consegue fazer o atendimento atendendo as famílias de Itapiru e circunvizinhas ali da zona rural. Até o período antes da pandemia, a gente regularmente também, toda sexta-feira, a gente estava na zona rural. Porque, talvez alguns não conheçam, mas certamente os senhores que já rodaram o município várias vezes conhecem. Tem locais aqui que estão a poucos quilômetros de Palmópolis, a poucos quilômetros de Rio do Prado, mas muito distantes do Rubim. Então, para essa família sair de lá, uma família que às vezes já é uma família carente, sair de lá, de um local tão extremo e vir até o Rubim para fazer uma atualização, é muito complicado. Então, a gente ia, né, até essas famílias para levar o atendimento lá na casa dessas pessoas, a fim de qualificar o cadastro, atualizar o cadastro e manter o benefício dessa família. Ok? Então, a gente tem tido esse cuidado aí de cuidar realmente das famílias nesse trabalho em parceria com a assistência social e com o CRAS de Rubim.
Então, o que é o Bolsa Família? Né? Falando do programa em si. O Bolsa Família ele é um programa, talvez quem tem boa memória vai lembrar da década de 90. Haviam diversos vales, diversos programas, diversos benefícios que davam ali alguma coisa ou outra, vale gás, bolsa escola, bolsa isso, bolsa aquilo, vale isso, vale aquilo. E então surge a ideia de juntar todos esses vales em um único programa, que é exatamente o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele supera os seus antecessores numa questão crucial. Quando você tem o Vale Gás, quando você tem o Bolsa Escola, a família recebia aquilo com a obrigação de gastar no destino para o qual o dinheiro era previsto. Ou seja, a família às vezes tinha até dificuldade. Para gastar na escola, então tem que comprar a merenda para ir para a escola, o chinelo, a camisa, o material escolar, a mochila. Então a família ficava presa naquilo ali. Né? O Vale Gás quer comprar o gás. Né? Então, se está faltando, vai cortar a luz, ela tem que comprar, tem que arrumar um vale-luz, um vale-água. Então o Bolsa Família supera, porque ele é uma transferência de renda. O que significa isso? A família agora tem a gestão do dinheiro para fazer a aquisição daquilo que ela entende o melhor naquele momento. Ela precisa da luz, é da água? Ela precisa do gás? É da feira, é do material escolar? Ela é quem decide como vai gerir e gastar o dinheiro. Ok? Então, nesse quesito, o Bolsa Família supera e muito os outros antecessores. Mas falando do novo Bolsa Família, ele não é tão novo, né? Ele é só um programa que repete aquilo que o primeiro Bolsa Família e o Auxílio Brasil fizeram, né? Ele transfere renda às famílias. Um outro ponto aqui são as premissas desse novo Bolsa Família. E ele tem algumas, eu não vou pontuar todas, eu trouxe apenas 3 aqui para a gente conversar sobre elas. A primeira delas é a correção do cadastro único. Todos os governos eles estão identificando que existem fraudes acontecendo no cadastro único, ou seja, famílias que estão mentindo ou omitindo informações, famílias que têm recusado em declarar verdadeiramente no cadastro único. E a primeira premissa do cadastro único, eu falo isso a todas as famílias quando elas fazem um cadastro numa atualização. Lá elas vão assinar ao final da ficha de cadastramento um termo que diz: declara sobre as penas da lei. Artigo 299 do Código Penal, que as declarações contidas neste formulário correspondem à verdade. Então, o primeiro critério que uma pessoa faz ao assinar ou concordar com o cadastro único do Bolsa Família é que ele está falando a verdade. Obrigado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, identificando que existem essas irregularidades, existe um tratamento feito pelo próprio governo federal para que os municípios consigam acessar as famílias que estão em desacordo com as regras do programa. Para que eles estão fazendo isso? Para tirar de quem está recebendo irregularmente e ter mais condições de ofertar a quem precisa e realmente tem direito. Essas duas coisas devem andar juntas. O benefício não é somente para quem precisa, mas para quem tem direito. Segunda coisa, garantia de renda e ampliação de proteção de crianças na primeira infância. Havia um equívoco no primeiro Bolsa Família, no Auxílio Brasil, é que as crianças até 6 anos, elas recebiam uma parcela em torno de 39, aumentou depois para 41, e o jovem recebia 65, né? Cada membro ali recebia uma parcela. Ou seja, o jovem recebia mais do que a criança na primeira infância. E aqui existe uma alteração disso. Ou seja, a criança em primeira infância, ela tem prioridade. Ela tem necessidades muito maiores, muito mais urgentes do que, no caso aqui, pensando em transferência de renda, o jovem. E por isso, essa parcela sendo acrescentada de R$150. Então, a criança em primeira infância, ela está sendo tratada com mais dignidade e respeito. E um terceiro ponto aqui que é extremamente importante é a manutenção da articulação entre, principalmente, assistência social, saúde e educação. Todas as pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família e que recebiam o benefício do Auxílio Brasil, elas já sabem que elas terão condicionalidades e condicionantes relativas à assistência social, à saúde e à educação. Então, isso aqui no novo Bolsa Família é mantido. Tá? Alguns destaques que eles trazem aqui. Nada de novo. R$600 que já havia é mantido e agora aumentam, né, incrementam o valor de R$150 para cada criança até 6 anos de idade. Né? Então a família vai receber o mínimo de R$600, a família
Familiar aprovada, mais 150 por cada criança. A partir do meio do ano, eles irão incrementar isso com um valor de R$50 para cada criança de 7 a 18 anos e gestantes. Okay? Então, esses são basicamente os tickets. Outra coisa que é importante aqui, a família que no decurso do seu período de recebimento do Bolsa Família, ela consiga uma condição financeira superior ao permitido e que agora passe a estar num grupo entre 218 a meio salário mínimo, essa família ela começa a perder o seu benefício. Ou seja, eles irão, a partir do meio do ano, implantar uma redução de 50% do que ela recebe. Se ela recebe 600, ela passa a receber 300, por um período de até 24 meses. Tá? Então, isso aí vai acontecer para algumas famílias. Aquelas que superam em meio salário mínimo per capita, elas perdem imediatamente o benefício. Então, algo que eu aproveito aqui dessa sessão para dizer, não existe novidade de bloqueio. Não existe novidade de cancelamento de benefício. Isso sempre ocorreu e sempre existiu. Talvez nesse período, e eu entendo, foi surpresa para algumas pessoas que perderam talvez o prazo de atualização e justamente num momento tão chato como esse, que foi o período de transferência de sistema e que gerou esse período, esse hábito. Né? Normalmente, quando uma família tem um benefício bloqueado e ela cumpre os requisitos para resolver a situação, ou seja, era só ausência de atualização. Atualizou, 24 a 48 horas, o benefício dela está disponível já para ela. E foi até essa informação que a gente passou para as primeiras pessoas que nos procuraram. Tranquilo, em 24 a 48 horas você vai receber. O problema foi que o sistema não abriu. E depois a gente recebe um informativo posteriormente de que ficaria fechado no dia 7 de abril. Ok? Então, infelizmente, essas pessoas estão aguardando apenas esse sistema novamente abrir para elas terem seus benefícios garantidos. Indo aqui para o final já daquilo que mais importa, para não tomar tempo, é que existem regras e condicionalidades. Às vezes as pessoas, quando elas vão lá fazer o cadastro, na maioria das vezes, elas nos procuram e falam assim, estou querendo fazer um Bolsa Família. Eu entendo o que ela carrega nessa questão, mas eu preciso, às vezes ali, e às vezes os atendentes precisam respirar, dar uma pausa e dizer assim, a gente explica para a família que a gente não faz cadastro de Bolsa Família. Veja, fazer um cadastro de Bolsa Família é garantir que essa família vai receber um Bolsa Família. E a gente, na verdade, insere ela em algo que talvez seja até mais interessante falar hoje, para depois, posteriormente, falar do Bolsa Família e de outros benefícios, como BPC, tarifa social, entre outros, seria falar do cadastro único. Porque o cadastro único em si já tem regras que norteiam todo o nosso trabalho. O nosso trabalho ele é principalmente cadastro único, para depois Bolsa Família. Então, aquelas famílias que cumprem regras do cadastro único, elas poderão acessar o Bolsa Família. Então, quando a gente atende uma família, o que a gente está fazendo é cadastro único. Esse cadastro, uma vez lançado no sistema, ele vai ser analisado pelo governo federal para diversas finalidades. Tem família que faz o cadastro único com a finalidade do BPC. E tem família que faz o mesmo cadastro único, respondendo as mesmas questões com a finalidade de tarifa social, de água ou de luz. E tem famílias que fazem o mesmo cadastro com a finalidade de Bolsa Família. Então, quando a gente faz ali, a gente faz um cadastro e essa pessoa responde ao cadastro. O cadastro, em si, ele já tem condições que as pessoas precisam cumprir. Uma vez aprovado em cada um dos benefícios, seja quaisquer um deles, esses benefícios têm regras também. E o Bolsa Família, como não poderia ser diferente, também tem as suas regras. Como aqui eu não vou me estender para falar neles, uma que é principal, concomitante ao cadastro único e ao Bolsa Família, é o prazo de atualização. As famílias que recebem, elas têm poucas coisas a fazer, mas uma delas, a primeira delas, talvez a mais importante, é a atualização do cadastro a cada 24 meses. Ou seja, a família foi lá hoje, 28 de março, atualizou o cadastro, ela tem 2 anos se nada alterar. Se ela não mudar de endereço, não mudar a composição familiar, não mudar drasticamente a renda, ela tem 24 meses para atualizar o cadastro. E essa responsabilidade o cadastro único confere a ela, família. São os prazos dela de atualização. Então, se ela atualiza, ela recebe informativo. Você tem um prazo agora de 24 meses, 2 anos para renovar. Entendeu? Agora, a gente não consegue acessar todas as famílias para informar. Semana que vem, seu cadastro fez.
Mês que vem, o seu cadastro vence. A gente não consegue. São apenas 3 funcionários, eu como gestor, e agora um, né? Porque o outro nos abandonou ali, mas então, hoje estamos eu e Renato atendendo lá, e são 2.400 famílias entre Rubim, Itapemirim e Zona Rural. A gente não ainda tem essa capacidade de fazer esse trabalho. Aqueles que nos procuram diariamente, todos os dias as pessoas nos procuram para ter essa informação. A gente repassa a informação dos prazos dessa pessoa. Se ela quiser algum impresso que possa garantir que ela não esqueça, a gente oferta. Isso aí é sempre disponibilizado e sempre ofertado às famílias. E elas são convidadas constantemente para participar de reuniões do CRAS. O CRAS faz reuniões constantemente e não poucas vezes durante o ano. Eu sou convidado por eles para tratar dos assuntos do cadastro único e do Bolsa Família. Nem todos comparecem, nem todos vão, nem todos gostam das reuniões, mas sempre que tem as reuniões eu estou lá como convidado e informo as famílias de todas as regras do cadastro único. A gente sempre reforça isso, elas precisam sempre estar lembrando essas coisas. Ninguém, raras as exceções que podem acontecer com um problema de sistema, vai dizer assim, olha, eu fui contratado hoje e amanhã o benefício foi contratado. Ela responde pela autodeclaração dela. O cadastro é autodeclaratório. A família responde pela autodeclaração dela. Então, eu sou o Zé da Esquina e eu vendo pipoca. O Zé da Esquina que vende pipoca vai responder quanto ele recebe, quanto ele ganha de lucro por mês ali ou por semana, seja a forma que ele consegue responder. Eu ganho por dia, quanto você ganha por dia. Quantos meses no ano você consegue trabalho? Pessoal, por exemplo, zona rural. Olha, tem período da seca. Período da seca. Quanto tempo de seca você não consegue trabalhar? Ele vai responder quantos meses ele trabalha, quantos meses ele fica sem conseguir nenhum tipo de trabalho. Ele responde exatamente da forma que ele entende, que ele tem e que ele não tem. As pessoas pensam que elas vão perder o benefício porque elas têm um BPC, ou aposentadoria, ou carteira assinada. Na verdade, não é isso que o governo está interessado. Não é o tipo ou a categoria do que você tem. É o quanto você tem por pessoa na família. Então, tem família que recebe BPC, ou aposentadoria, ou carteira assinada, ou contrato da prefeitura, e pode continuar recebendo? Sim, desde que atenda aos critérios de renda. Se quando a gente lança essa informação, a renda dela se enquadra no perfil de receber, ela vai continuar recebendo, mesmo sendo aposentada. Então, até uma família ali que é aposentada, a gente só precisa saber se ela declarou verdadeiramente ou não. Se ela declarou verdadeiramente e dentro dos critérios ela continua com o direito, ela vai continuar recebendo. Você está falando de alguém que já é beneficiário. A gente tem que separar quem já é e quem não é. Então, aqui tratando de quem já é beneficiário e supostamente engravidou, ela vai procurar o seu sistema de saúde, ou seja, qual posto de saúde? É Rubim, é o PSF Bela Alvorada, é o Laura Benevides, é o JK, é o Dele Figueiredo. Ela vai procurar esse sistema de saúde e vai informar essa gestação. Nesse período, ela não vai receber, até o meio do ano ela não vai receber, o governo já informou, não iremos pagar, nem para criança de 7 até 18 anos, nem para gestante até o meio do ano. A partir do meio do ano, sim, essa família ela tem o direito, desde que ela cumpra todos os requisitos de pré-natal. Ela tem que cumprir. Tem uma reunião de pré-natal, tem que ir. Tem um atendimento marcado, tem que ir. Ela tem que ir para receber, são 9 parcelas de R$50 que ela vai receber. Isso já era previsto em outros programas, nos anteriores, sim. Só que com esse incremento dos R$600, tem família que ela recebe o benefício sem perceber que recebe o benefício. Então a parcela já está inclusa, só que ela está dentro de uma margem dos R$600, entendeu? Então, nesse caso aí, ela já beneficiária, ela tem o direito sim. Normalmente, eu fico até com medo quando eu falo essas coisas, porque o pessoal quer me matar. Normalmente, sendo sincero para vocês, normalmente, esses bloqueios, na maioria aqui, eu até fiz as contas lá, são 17 pessoas bloqueadas hoje só no município. Tem 1.100 e alguma, 1.080, 1.100 e alguma coisa que são beneficiados, cerca de 17 que ainda permanecem no município e que permanecem com direito. Tá? Já resolveram suas situações, já atualizaram, não tem demandas, não tem pendências nenhuma. Essas pessoas, quando o sistema voltar a operar, nós iremos lançar a informação, já está tudo correto, para que elas possam receber a parcela de fevereiro, a de março e futuramente a de abril. Essa questão eu não participo, porque não é da minha competência. Todas as pessoas que procuraram e que informaram que existiria uma necessidade maior dessa renda e teria dificuldade, elas são encaminhadas para o CRAS. E aí quem trata lá nessa questão e responde por essas questões é o CRAS.